Tem o waiting room aqui, Leandro. Agora entrou, maravilha. Pronto, pessoal. Esse é o terceiro de 2025. Bem-vindos, Café Sem Compromisso. Pra gente falar sobre APS e passar pelas novidades, compartilhar o que vocês estão fazendo aí e entender os próximos passos, como a gente pode ajudar. Se tiverem pergunta, fiquem à vontade. Beleza? A gente acabou de sair do DevCon semana passada. Luiz estava lá, teve muita apresentação legal, teve bastante gente do Brasil, teve Eletrobras, MRV, então foi bem interessante. Tinha bastante coisa de IA, realidade estendida, e durante o DevCon a gente teve a publicação da API de revisões, então é o que a gente estava falando, né, Denis? Uma das mais pedidas que a gente tem na Muito plataforma. esperada. Por enquanto é só para visualização, só para leitura, mas já possibilita bastante fluxo, né? Principalmente quando você tem comunicação entre diversos hubs, ou tem um contractor e você trabalhando com um projeto, e precisa saber qual o status de revisão do teu projeto, do teu design, do teu arquivo que ele tá. Então é sempre bem interessante. Deixa eu passar por ela primeiro, então. Tinha colocado aqui. Beleza, 21 de maio. Bem recente essa notícia. Quem estava revisando a API de revisão, sem trocadilho, era o Izan. Ele estava passando bastante tempo. E o curioso dessa API é que saiu direto do beta privado para disponível publicamente. Então o time já tinha bastante confiança e disponibilizou público. Eles podem fazer isso também. E aí foi quando a gente estava no meio do DevCon. Aí acho que o John estava falando ontem no SD Expert, o Global, que ele estava falando com um cliente perguntando sobre a API de revisões. Ele falou, ah, a gente ainda não tem disponível. E, ah, não, acabou de sair. E aí apresentou o blog e estava lá, disponível. Então a gente consegue fazer a leitura dos fluxos de revisão, das revisões em si e do status de aprovação. Você também conseguia o status de aprovação pela API de Data Management e também ele é acionado toda vez que o status da revisão é modificado de um arquivo, isso aciona um evento específico de webhooks. Então já tinha um workaround para você conseguir saber isso, mas agora tem a API específica oficial para você retornar a revisão. Beleza, pessoal? Fantástico, João. Eles têm alguma previsão de colocar a parte de set, né? Além da gente só ler, a gente poder escrever alguma coisa e tal. Ainda não, cara. O que eu sei que a gente está trabalhando, que já tá revisando, é pacotes da Construction Cloud. Tá, a gente está trabalhando para disponibilizar e alguns betas privados para esse Data Model. Especificamente de revisão, eu não lembro de nenhum outro trabalho. Já teve essa pergunta, já levantaram essa pergunta, mas até onde eu sei não está muito próximo, não, para escrever, né? Revisão. Muito bom, já vai ajudar muito, né? Pelo menos ler já dá Sim, um sim, grande avanço pra gente. deixa bastante coisa. Olá, tá a mensagem aqui do Leandro. Olá, tô escrevendo essa chamada com a minha extensão Tactic AI. Primeira vez que eu escuto essa. Fala aí, Leandro, beleza? Não? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Eu só Ah, achei que eu já maravilha. tinha tirado essa extensão, mas a porcaria continua aí. Essa não entra contigo, né? Eu vejo normalmente alguns que entram como se fosse mais um usuário, mas deve estar conectando para API direto na. É uma extensão do Chrome que tá aqui, né? Ah, é do Chrome. É uma Entendi. extensão do Chrome. Ela é Entendi. bem boazinha, eu tenho usado ela, ela faz uns tópicos e faz uma separação bem boa. Se perde pouco no português ainda, mas. É isso que eu ia perguntar, se fica legal em português, né? Mais difícil de encontrar. É, hoje o do Gemini ele tá mais próximo do real, mas ainda se perde bastante. Acho que o Tactic tá um pouco melhor ainda. Legal, eu tava procurando isso também, que quando tem a transcrição do Zoom, a gente fala termo em inglês numa conversa em português. Então, às vezes, fica meio desencontrado. Fala model derivative, e aí tá falando em português logo em seguida. Então, é bem específico, ainda não tá redondo, né?
Talvez eu esteja pedindo demais também, não sei. Ele tá bem longe do redondo ainda. Qualquer tradução que É. ali tá, dá uma sofrida boa. E você tá trabalhando com alguma coisa de APS? Tá trabalhando com algum projeto? Eu tô como desenvolvedor de uma startup, e aí eu tô assumindo a parte que eles tinham de visualização de modelos, né, com o Forge. Então, estou fazendo algumas coisinhas básicas, assim, muito básicas, de tipo integrar diversos modelos no mesmo visualizador, movimentar esses modelos, filtrar elementos, essas coisas assim. Pô, Não bem é muito legal. profundo ainda. Legal. Então vocês já tinham implantado o viewer e você herdou O essa viewer já função? estava implantado, funcionando apenas com um modelo, né? Se quisesse federar mais de um modelo, não tinha essa opção. Aí o que eu estou fazendo é fazer essa opção de federar múltiplos. E aí, se quiser, digamos, movimentar um deles, mudar o offset, fazer essas coisas, fazer o filtro funcionar para múltiplos modelos também, é umas coisinhas que estão pedindo, que alguns clientes já pediram há muito tempo também. Pô, maneiro. É mais 3D que você usa ou 2D ou 2D com 3D? É muito mais o 3D, mas eu estou querendo inserir, buscar também nos modelos, dependendo de como eles vêm, dar a opção para o usuário colocar as plantas baixas e fazer algumas coisas ali. Legal. O blog que a gente tem, acho que a gente tem uma Lightning Talk do Michael também. É a major version do viewer que a gente tem, a versão 7, é a mais recente. Sim, Então, seguindo esse blog aqui, você consegue ter uma ideia de como você pode fazer isso. E aí tem algumas transformações que você pode aplicar no ato de carregamento do modelo. isso. Aí, se você já souber como você faz essa coordenação entre os modelos, você já pode colocar isso aqui, ou então tirar proveito do referenciamento entre, se tiver vários arquivos RVT, por exemplo. Ou então você consegue aplicar a transformação matricial nos modelos para eles ficarem conectados, para fazer sentido, né? Eu vi também que dentro das opções que tem, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tô com o projeto fechado, mas tem umas opções que a gente pode setar como verdadeiro lá, que é para ele considerar, tá inclusive aí, ó, o apply, eu não tinha visto essa página do blog, olha que eu viajei bastante nos blogs aí da Autodesk. Uhum. Se eu tivesse visto isso, talvez teria me economizado uma boa dor de cabeça. Desse do apply ref point ali, que acho que é é o quarto item. Ah, Até eu beleza. pegar isso aí me economizou uma boa dor de cabeça de alguns modelos que eu não conseguia encaixar no ponto e fazer umas trigonometria doida lá. É, tá. Aqui você entra uma álgebra linear maneira, se você for fazer tudo com matriz aqui. Então, se você já tiver esses modelos referenciados um com o outro, com a coordenada compartilhada, você consegue fazer isso. Se não tiver, aí não tem muito jeito, né? Aí vai ter que, pelo menos na primeira vez, vai ter que fazer uma sincronização. O que eu fiz, eu pensei assim, porque a maior parte dos modelos que eu recebi dos clientes, eles já vêm já referenciados, já vêm com coordenadas compartilhadas todas exatas, assim, até todos os modelos que eu recebi, no que eu fiz com as configurações, eles encaixaram direitinho, então foi um Ah, sucesso. maravilha. Aí o que eu fiz, justamente essa opção de se o usuário quiser mover o modelo caso não caia, é para essa situação em que os caras não fizeram certo os parâmetros compartilhados, os parâmetros não, as coordenadas. Daí o usuário vai lá e fica brincando de mover com setinha para cima para baixo, x, y, z o modelo dele até ele achar que tá bom. Ah, tem duas possibilidades que são legais para compartilhar. Deixa eu compartilhar contigo aqui. Iskang. Tem um advocate chamado Izon Kang que ele fez esse exemplo aqui, ó, Multiple Model Util, para você carregar múltiplos modelos e você fazer essa coordenação de maneira simplificada. Aí, para o caso que eles tenha, para os casos em que eles tenham as coordenadas compartilhadas, ou então aplicar o offset para fazer um alinhamento origem para origem, centro para centro, coordenada compartilhada. Que Então, seriam as isso, mesmas opções que a gente tem quando a gente vai puxar o vínculo no Revit, né? sim, exatamente. Deixa eu compartilhar isso aqui com você. E tem também o pior cenário de todos. Qual é o pior cenário de todos? Se
um tá em uma unidade, outro tá em outra unidade, ou um tá com a coordenada Z, que é equivalente à coordenada Y do outro modelo. Aí, nesse caso que você precisa fazer uma sincronização, um alinhamento manual, você tem como fazer isso, ao invés de ir ajustando e modificando a posição e rotacionando, você fazer isso usando pontos de referência. E foi isso que a gente fez nesse blog aqui, ó. Deixa eu só encontrar ele, ele é um pouco mais antigo. Ó, eu e Michael, cadê? Nossa, já tem mais de um ano. Ah, esse aqui. Esse aqui ele tá sincronizando a câmera. E aí esses dois modelos, eles são. Um tá vindo do Rabbit, outro tá vindo do 3ds Max, se eu não me engano. Eu acho que é isso. E aí eles estão completamente desassociados. Um tá com uma referência para para essa para essa bancada, né, para essa mesa, e o outro tá com outra orientação. E aqui tá fazendo basicamente uma álgebra linear para você fazer equivalência, encontrar uma matriz para equivalência entre esses dois sistemas de coordenadas. E aí depois disso, sempre que você tiver uma matriz para fazer a equivalência, você pode aplicar essa matriz em um modelo como um todo, e aí o viewer vai reconfigurar essa posição. Aí você pode fazer isso tanto para dois viewers, duas janelas, quanto você pode fazer isso também para dois elementos em um viewer. Dois modelos em um mesmo visualizador. Isso é muito legal também quando você vai conectar com nuvem de pontos, porque nuvem de pontos não vai bater exato, né, com o modelo. Se você pegar Isso, dois builds, nunca vai ser preciso. Então você quer ter uma aproximação que é o mais próximo da realidade, mas não tanto vai ser com os de exato, né? pontos quanto com aqueles modelos extraídos de aqueles modelos tridimensionais de drone, aquelas coisas também. Sim, sim, sim. Esse aí me interessa, porque na própria plataforma também estão começando a usar, a gerar esses modelos a partir das 500 fotos, 50 fotos que tiverem de drone, e aí isso aí vai ser bom. Porque eu vou Ah, querer é. depois fazer umas magias lá, vou ver se vocês conseguem extrair um modelo. Eles chamam de. Ah, não vou lembrar o nome do doll que eles chamam da casinha, fazer um pequeno modelo 3D de uma imagem 360. E aí eu vou querer inserir isso dentro do modelo. Isso vai ser bem útil então para tu fazer essa equivalência. E deixa eu perguntar só mais uma coisa, João. Fica à vontade, pô. Que algumas referências para fazer essa parte ali, por exemplo, que eu te mostrei que eu te falei das opções do Apply Ref Point, eu só encontrei em acho que foi em alguns tópicos no Stack Overflow. Mas ou eu não estou achando direito na documentação, que na verdade é isso, né? Tu conseguiria me mostrar onde que eu não estou vendo isso? Que deve estar na minha cara, porque eu acho que eu já viajei algumas vezes pelo Viewer SDK e eu não. Cara, aí a gente tem uma meia-culpa que é essa documentação do viewer, ela fica devendo um pouco comparada com as outras. Para você achar o método do viewer certo, eu consigo achar com mais facilidade porque já pesquisei muito sobre isso, pegando dúvida, mas realmente, às vezes ao invés de chegar aqui direto no viewer, chego direto no Stack Overflow, ou então agora no Cloud, por exemplo, já está bem indexado e já consegue apontar alguma coisa. Mas normalmente, por exemplo, você pode ver aqui no Graphic User Interface, encontra alguns métodos do viewer. Se o método for referente ao modelo, você vem aqui em Model, e aí você tem os métodos referentes ao modelo. Ou então pelo Google mesmo você encontra o blog certo. Quer ver, por exemplo, Autodesk, Platform Services, Viewer, Multiple Model Alignment. Já fica mais difícil de encontrar o blog do Michael aqui. Ah, não, mas eu acho que também sou eu que tomei um paciente nas procuras e não estou olhando direito. Porque eu já passei por ali algumas vezes, inclusive no overview que tu estava antes. Então acho que eu tenho que Aqui é o baixar lugar um para pouco. você encontrar a documentação inteira do viewer.
É. Todos os métodos. Quase inteira, né? Tem muita extensão que não tá aqui. Mas aí, extensão Mas... pequena, a gente pode ir brincando e fazer outras coisas. Né? E tem uma Lightning Talk também, do Michael, que eu acho que é só sobre multimodal loading. Deixa eu ver. Deixa eu filtrar aqui. Filtrar por Michael. Ah, aqui. Large Model Virtual Reality. Essa daqui. Loading Multiple Models. Essa daqui. Em Forge Viewer. Tá falando Forge ainda, mas tá com a versão 7. Mas o Ford vai ficar para sempre, né? Cara, desculpa, eu não escutei nada. Começou uma propaganda muito alta aqui. Essa O, propaganda aqui ficou. o Ford ele vai ficar perpétuo ali, né? Ele vai ser sempre conhecido como o antigo Ford, né? Ele vai ser, Sempre é uma palavra muito forte, né? Mas. vai ser difícil tirar isso da cabeça de Difícil, várias é. pessoas aqui. Verdade. Eu várias vezes falo, não, porque o APS, o Viewer e tudo mais, aí um colega ficou me olhando, ficou me olhando. Tu tá falando do Ford? Deu, porra, tô falando do Ford. É, até no Stack Overflow mesmo ainda tem a tagzinha, ainda aparece muito como Ford lá. É. E legal que é nesse exemplo aqui ele conecta até com a visão bidimensional, com a prancha de uma vista do RBT com o modelo 3D. Eu acho isso muito legal. Que coloca concatenado, né? Então, isso aqui vale a pena dar uma olhada nessa Lightning Talk aqui. Compartilhei a documentação? Não, não compartilhei a documentação contigo. Beleza. E aí, muitos dos blogs, dessas funcionalidades que não são fáceis de achar, muitas desses fluxos que não estão na documentação, que a gente recebe como pergunta, sempre que a gente vê esse gap, a gente adiciona um blog. Uhum, Como exemplo, tem esse aqui, ó, que é muito simples de você retornar as propriedades dos modelos. Mas se você quiser retornar o texto, aí isso aqui tem uma extensão específica, essa String Extractor Extension, que ela vai funcionar especificamente para retornar o texto daquela vista bidimensional. E aí retorna com com essa estrutura aqui. Tem um bounding box, tem a posição de cada uma das strings, né, do texto. E aí você pode montar uma extensão para retornar isso. Aí, esse é um dos exemplos de blog novo que a gente tem. Esse daqui é de ontem até. Por exemplo, se a gente clicar aqui, ó, uma outra novidade que eu queria compartilhar com vocês. Você não tem como retornar nas propriedades essa informação aqui, ó, esse texto. Você não tem como retornar isso. uhum, Então, o jeito de você retornar é por essa extensão. Aí, você pode usar só pelo teu algoritmo para retornar todo esse texto, ou então montar uma extensãozinha para fazer uma seleção e retornar o texto compatível, beleza? E o legal disso é que isso funciona para todos os formatos bidimensionais. Quando a gente está falando em vista 2D no Viewer, a gente pode estar usando o formato legado, que é o F2D, ou PDF, que é o mais atual. Quando você faz uma conversão de RBT ou DWG, a vista 2D dele automaticamente é gerada como PDF, se você usar Construction Cloud, por exemplo. E isso aqui já está vindo como um vetor dentro desse PDF. Esse aqui não vai funcionar porque isso aqui é uma imagem. Esse Autodesk aqui é uma imagem, então não vai ler. Né? Tá lendo só essa string aqui, mas isso aqui é uma imagem, então não vai retornar. Mas se for um vetor, aí consegue retornar. Beleza? E aí, pessoal, o Michael entrou aí. Ah, fala aí, cara. Queria falar alguma coisa? é que eu comecei a viajar agora também, que também teria a APS a gente também pode considerar como aquelas conexões que a gente pode fazer com a Construction Cloud, né? Sim. Só que eu lembro de uma época, não sei se isso ainda tá, que se eu fosse criar uma issue em algum projeto, eu tinha limitação que eu não conseguia ainda posicionar essa issue dentro do modelo usando o REST ali. Isso continua? Então, isso estava disponível para BIM 360, tá? Porque as APIs
bifurcaram. Tem uma API para Bintene 60 e uma para Construction Cloud. A Uhum. API de estudar Construction Cloud ainda não tem essa possibilidade, é oficialmente suportada. Se você quiser fazer esse mapeamento, você consegue. O problema é vincular o pino na mesma posição que você coloca no viewer customizado, e isso está representado na mesma posição no viewer da Construction Cloud, no modelo da Construction Cloud. Então, como isso não é oficialmente suportado, a gente ainda não tem uma documentação para fazer esse posicionamento. Então, se você quiser testar e ver como funciona para experimentar, você pode fazer isso. A API já deixa você fazer isso, mas Já permite tem em uma, mente só, tem em uma mente só que não está só. documentado, não é oficialmente suportado, pode ser modificado com a atualização do time de engenharia. Entendi, entendi. Beleza? Porque você tem que colocar o posicionamento, pode ter uma referência, depende de como o modelo é carregado na Construction Cloud. Beleza? E Beleza. o time tava. A última notícia que eu tive foi que o time tava em um esforço para unificar esse módulo de integração de issues com o de markup, se eu não me engano. E aí e usar o mesmo motor, uma mesma lógica por trás e ter uma API única. Isso foi o que eu ouvi falar, mas internamente, mas eu não sei até em qual status que a gente está agora. Beleza? Acho que é isso aí. Fala aí, Michael, beleza? Um tempão, hein, cara? E aí, cara, bom? E aí, Tudo bem? pessoal? Beleza? Pois é, não tô conseguindo acompanhar direito aqui, só na correria. Hoje eu Correria. consegui entrar, hoje eu vi o horário assim meio atrasado, mas consegui. Falei assim, não, vou correr lá ainda Ah, dá tempo chegou. de Legal. pegar um pouquinho. E aí, tá fazendo alguma coisa interessante aí? Cara, mais do mesmo, assim, eu comecei a mexer mais agora com... Agora não, né? Mas já tem um tempinho. Eu comecei, na época que eu tinha enchido o saco lá, eu comecei a mexer mais com parte de design automation, Ah, legal. né? Para Revit, né? Eu comecei a pegar um pouquinho nessa parte, eu tava criando uma integração com a pipeline do Bitbucket, não, do GitHub, na verdade, que é na hora que quando der o deploy lá, para ele gerar os bundles, né, automático também. Aí eu aprendi um pouquinho mais de design automation, que eu não tinha mexido tanto, né? Uhum. E o Viewer, como sempre, né? Eu até te perguntar, aproveitando aqui, eu estava fuçando os códigos lá, eu vi que tem tá bem popular um MCP para Revit, né, para API do Revit. Tem algum para alguma API da APS, tipo assim, para o Viewer ou para alguma outra, tem algum MCP? Você sabe, assim, se tem alguma iniciativa, alguma coisa que Tem construiu? só Ou... um projeto e tá até com um blog que a gente publicou do DevCon. É esse aqui, ó. Deixa eu só fechar o que eu já mostrei. Esse aqui. E aí, isso começou quando quando ficou público, né? Quando a Anthropic tornou público esse protocolo para integração, e aí ficou popular a integração direto com o Cloud, né? Primeiro explicando sobre o MCP, qual é a vantagem, né? Como que você conecta, como se facilita a conexão com outros bancos de dados e diminui questão de alucinação, né? É mais Uhum. simples do que você treinar, fine-tuning o reg. Então, aí tem aquele problema de contar a letra R. É bem popular esse vídeo aqui. E é o tutorial bem básico, inicial, para fazer a integração, criar teu primeiro servidor, né? Aí depois disso tem esse exemplo aqui que o Peter fez a integração. E aí o Peter fez a integração direto com a API de issues da Construction Cloud. Aí ele Hum, usou a API de issues, precisa do Three-Legged Token. A abordagem que ele usou foi usar o SSA, Secure Service Account, porque com SSA você não precisa do usuário fazendo login. Então, uhum, você mantém a chave secreta lá como variável de ambiente, como disponível para o teu código, gera o token e retorna a issue. Uma vez que você tem a lista de issues, passa aí sempre que o usuário perguntar sobre issues, o Cloud vai apontar para a ferramenta que está no servidor, a ferramenta vai retornar a mensagem em JSON, e aí o Cloud vai apresentar aquilo em uma lista, pode gerar um dashboard, o que seja. E esse último aqui, que a gente fez a partir de uma colaboração, de um trabalho no acelerador de Sydney. E a uhum, intenção era integrar com o Ace Data Model. E aí a gente fez essa integração com o Ace Data Model para leitura de informação
direto do modelo e também para integração com o viewer. O que a gente Legal. fez É primeiro isso essa aí que eu parte tô do procurando. token. A parte do token é o three-legged token mesmo. E aí tá usando, como tá usando .NET, a gente usou o HTTP Listener para retornar o token. E aí cada ferramenta vai ser um endpoint específico desse data model para ele retornar uma lista de contas, uma lista de projetos e os elementos do modelo. Deixa eu pegar só esse código fonte aqui. Aqui. Aí, por exemplo, para listar as paredes, tá pedindo aqui para listar as paredes desse elemento, desse modelo. RAC Basic Sample Files. A API vai retornar tudo isso. E com o retorno dessas paredes, junto com as propriedades, a gente está retornando também o External ID. E aí o External ID é o que você pode usar para vincular o retorno da API da Ace Data Model, com o retorno do viewer, com o retorno do Rabbit direto ou qualquer outro lugar que esse elemento tenha sido processado e armazenado. Porque o Uhum, External ID no caso do Rabbit é o Unique ID, no caso do AWG é o handle. E aí tem uma outra ferramenta, duas ferramentas, né? Uma é para renderizar no navegador, e aí essa para renderizar no navegador tem basicamente um template HTML, e aí a única coisa que a ferramenta está utilizando como input é o token, porque o token vai ser gerado em tempo real, e é o RN do modelo, que vai ser renderizado. Então, como você passa isso como parâmetro, fala, renderiza, apresenta o modelo RAC Basic Sample Project. Vai pegar o RN, pegar o token, substituir isso no template e renderizar no navegador. E depois a gente pode botar um WebSocket. E esse WebSocket aqui, ele está basicamente escutando, recebendo a mensagem com a lista de external IDs. E aí, toda vez que eu recebo essa lista de external IDs, eu dou um highlight, um isolate dentro do viewer. Então, não está conectando direto com o viewer, está conectando com os dados do Ace Data Model, mas está mandando essa informação de volta para o viewer para isolar. Se você quiser, uhum. a gente tem também como fazer isso direto com o viewer. E aí, você pode usar WebSockets também, mas teria que mapear cada método. Se você quiser, por exemplo, alterar a cor, aí poderia ser um WebSocket e a tua ferramenta vai mandar uma mensagem pro visualizador para alterar a textura de um material específico a partir do external ID. Então, Mas aí teria que ter já o comando pronto, né? Você não teria como ele presumir o que que é para fazer nesse caso. como assim presumir o que é para fazer? Por exemplo, assim, se você não tem, é porque eu vejo muita ferramenta que tem o comando pronto lá, você já mapeia, você usa tipo aquele antigo functions, né? Você deixava já todos os comandos que você precisa usar prontos lá, e aí você fala, eu preciso colorir a parede. Aí se você tem uma function pronta para colorir a parede, ele vai, analisa as que ele tem e fala assim, tem que usar essa daqui. Isso, Né? é É a mesma exatamente coisa, isso. né? Então, É a mesma coisa. Ou talvez se você tiver uma estratégia para ter uma função, uma ferramenta flexível, né, que faça isso tudo. Por exemplo, aqui a ferramenta de renderizar, como você pode ver, é um HTML e a gente está mandando renderizar essa HTML, abrir essa HTML no navegador. E tem uma outra que é para fazer o highlight, que está só mandando a mensagem usando o WebSockets. Então é tão simples assim. A uhum. parte de Ace Data Model, aí o usuário pode perguntar: me apresenta todas as paredes, todas as portas. E aí qual é o truque que você pode usar? Fazer um filtro para o Ace Data Model baseado na categoria. E como as Uhum. categorias do RVT vão ser, normalmente que o usuário usa para filtrar, floor, windows, doors, furniture, ceilings, electrical equipment. Então, aí você cobre uma boa gama de fluxo de trabalho. E aí, se o Uhum. usuário quiser, por exemplo, só as paredes que tem um concreto no material. Depois disso, uma vez que o Cloud tem acesso a todas as paredes, ele poderia filtrar, fazer a filtragem usando o próprio LLM, próprio modelo, para filtrar daquela lista. Ou então você poderia ter uma outra ferramenta aqui usando uma outra consulta, e essa outra consulta já estaria filtrando
com base na categoria e no material utilizado. Entendeu? Então Uhum. tem tudo tem que pesar para Entendi. complexidade e flexibilidade pro fluxo de trabalho que tu quer fazer, entendeu? Não, beleza. Tem como você mandar esse blog aí só para eu dar uma Sim, fuçada ali? claro. Vou dar uma lida aqui. Recomendo Beleza. fazer Valeu, em cara. Python, é bem mais simples fazer isso aqui em Python. É, né? É, a Já gente tem muita fez coisa no. pronta, né? Em .NET você pode aproveitar isso aqui também, mas em Python Uhum. a gente fez rapidinho usando SSA, foi bem mais rápido no último acelerador que a gente fez isso. Beleza. Vou dar uma fuçada aqui. Valeu. Valeu. Agora, uma outra novidade que a gente tem é que agora você tem a utilização por API dentro de cada aplicativo da PS. Então você tem isso na tua própria plataforma lá. Antes você tinha a utilização de tokens, agora você tem a utilização por API, você pode filtrar por design automation. E aí você sabe quanto que cada engine de um aplicativo específico tá utilizando para uma janela de tempo específica. Então, isso é bem legal para ter um controle. É claro que para design automation você precisa também armazenar o teu report para saber preciso em detalhe quanto que cada serviço utilizou, mas é que você já tem uma ideia melhor na utilização usuária. Pode ter um spike num dia, aí você tem noção do que está acontecendo sem precisar juntar tudo e manter só o teu log. Beleza? Esse Data Model, eu não sei se vocês estão usando já. O próximo treinamento que eu vou fazer em português vai ser focado em Ace Data Model. A gente fez uns dois ou três em inglês. Então acho que já está na hora, é legal a gente ter um em português. Verificar só a data. Mas basicamente é a API que vai trabalhar com acesso granular aos dados do modelo. E aí uma pergunta que o pessoal fazia é como que eu sei quais as categorias, o que que tem no meu modelo. E aí essa query, essa consulta aqui é bem útil para isso. Que ela te deixa retornar todas as categorias que tem no teu modelo, para você não precisar ficar filtrando uma por uma. Eu quero saber se tem paredes, se tem materiais, se tem floor, se tem ceilings no meu modelo. Você pode usar essa consulta antes, ao invés de testar um por um, um por um das categorias disponíveis. Beleza? Conector de Data Exchange para Rabbit está disponível publicamente, saiu do beta. Então, para quem está usando Data Exchange, isso é legal. E o campo de descrição, acho que, Michael, você já pediu essa daí também, cara. Não tenho certeza, mas acho que você já falou sobre essa. Já, Campo de já descrição a dei uma gente olhada consegue por escrever cima. agora, viu? Ah, legal. Agora você pode alterar. Só não pode alterar para Data Exchange e Cloud Model. Mas para um item que fez o upload lá normal, você já consegue alterar. Fala, Guilherme. Boa tarde. Quer abrir o microfone aí, cara? Vou abrir aqui, talvez, que é mais fácil explicar, né? Uhum. Tudo bem, né? Tudo bem, João, então? cara, a gente fica muito preso, a gente queria usar, né, essa parte aí do schedule, lá do cronograma ali do ACC, só que hoje, pela falta de integração, a gente acha que seria muito manual, assim, e hoje, pelo que eu já pesquisei na documentação, não tem nada, né, referente a esse modo. Existe alguma expectativa aí de sair alguma coisa em breve? Ainda não. E eu não tive nenhuma novidade sobre schedule para as APIs que estão sendo revisadas. Vou perguntar agora para Mikako. E se você puder mandar um e-mail confirmando, eu vou repetir também no próximo café, ou puder entrar no próximo também. Mas eu Fechou. não tenho nenhum prazo curto para publicação de Nada schedule. para alguma coisa nisso, né? Mas Nada no beleza, eu te mando lá horizonte então, só muito tem próximo. que. Fechou, obrigado, hein? Isso é bastante pedido também, principalmente para sincronização, né? Sim, Para no mínimo a sincronizar com. sincronização seria ótimo. Infelizmente ainda não, cara. Estamos devendo essa. E por fim, a gente tem alguns OpenAPI specs para APIs, não tem para todas, mas com o passar do tempo a gente vai ter uma cobertura maior, assim como a gente está tendo para SDK, a gente vai ter também para as especificações que são usadas para gerar SDK.
Eu e o Peter tem compartilhado alguns blogs do que você pode fazer uma vez que você tenha as especificações da API. Uma outra possibilidade legal é usar esse projeto aqui, Microsoft Kyoto. Nunca usei, né, mas ele achou bem interessante para gerar automaticamente um SDK. Então, um exemplo é Python. A gente não tem SDK de Python, mas a gente tem o OpenAPI Specs. Então, você pode é, usar essa especificação e criar automaticamente seu SDK de Python e adicionando seus próprios métodos customizados que fazem sentido para a tua integração. Beleza? Isso aqui é bem legal também. Nossa, a gente já estourou bem o tempo. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer reclamar de alguma API que tá faltando também, tá demorando? Não? Só schedules. Só escreve mesmo. Então é isso aí, pessoal. Pô, brigadão e até a próxima aí. Pô, valeu aí, André. Valeu, João. Valeu. Valeu, João. Valeu, pessoal. Boa noite a todos.